Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Assistente de Controle de Qualidade. Eu sou o professor Leonardo e vamos falar a partir de agora sobre algumas normas técnicas mais comuns que as empresas se submetem para melhorar a sua gestão. Lembre-se, vocês são parte integrante dessa gestão e, portanto, irão se deparar com muitas das normas que vamos tratar aqui. Fiquem ligados! Mas antes de entrar no assunto de hoje, vamos voltar no último tema tratado na aula passada. Alguém aí lembra? Se você disse motivação para a qualidade, você está corretíssimo. E por que vamos falar sobre isso de novo? Pessoal, sem a motivação para a qualidade, nada do que falamos faz sentido. Todos precisam estar motivados para a qualidade. Precisam ter objetivos relacionados à qualidade em mente, para assim aumentar os desempenhos individuais e coletivos dentro da organização. O mesmo raciocínio se aplica aqui para o curso. Se você não está motivado para estar aqui, não tem um objetivo definido que justifique você estar aqui assistindo essa aula, vou te dizer uma coisa: seu aprendizado será muito pequeno. Perceba que não estou falando de nota, estou falando de aprendizado e conhecimento. Isso que importa, pois a sua preparação aqui é para o mercado de trabalho. As empresas vão te cobrar o que você colocar no seu currículo. E aí, meu amigo, não adianta apenas entregar o certificado ou diploma. Tem que entregar conhecimento. Tem que agregar valor à empresa. Se surgisse, ao final do curso, uma vaga para assistente de controle de qualidade na melhor empresa da sua cidade, será que você estará preparado ou preparada para a vaga? Pare e pense um pouco aí. Como você está se preparando para ser um bom profissional? Será que você quer ser um bom profissional? Porque isso requer muita dedicação, interesse e esforço. E aí, você tem essas características? Digo uma coisa a todos vocês: o desenvolvimento profissional, conseguir se destacar no mercado de trabalho, na sua área de atuação, requer muito dessas três características: dedicação, interesse e esforço. E vou dizer mais: a grande maioria das pessoas não estão nem aí para o que eu estou falando. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E se você não está no meio dessa maioria, te dou meus parabéns. O mercado de trabalho está de portas abertas para você. Suas chances de desenvolvimento profissional e pessoal são no mínimo 80% maiores do que as demais pessoas. Depois desse momento conselheiro, vamos nos concentrar na nossa matéria de hoje: normas técnicas. Porém, o entendimento dela está condicionado ao que já foi dito nas aulas anteriores. Então, vamos relembrar um pouco? A caminhada até aqui. Começamos falando sobre o histórico da gestão da qualidade, desde os artesãos até os dias atuais, passando pelas revoluções industriais, Segunda Guerra Mundial e anos 60. Depois, definimos o conceito de qualidade: adequar o produto ou serviço ao uso do cliente através dos processos nos quais a empresa está envolvida. Isso aqui vocês já estão cansados de ouvir de mim, né? Falamos também sobre as tarefas do controle de qualidade, que são inspecionar produtos e processos, definir procedimentos e mudar procedimentos quando necessário, identificar, analisar e solucionar problemas e auxiliar no processo de manutenção dos princípios da qualidade. Os princípios básicos da qualidade, que são foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem por processos, abordagem sistêmica da gestão, melhoria contínua e relação mutuamente benéfica com os fornecedores. Pessoal, sem eles, não precisa nem falar em qualidade, porque ela simplesmente não existe na empresa sem esses princípios. Ainda falamos sobre uma excelente ferramenta para lidar com problemas que certamente irão surgir na empresa: o MASP. Método para análise e solução de problemas, que começa com a identificação do problema, depois vem a observação do problema, para em seguida esse problema ser analisado. Uma vez analisado,
é hora de definir um plano de ação que viabilize a resolução do problema. Com o plano de ação pronto, é hora de colocar a mão na massa e depois verificar como foi a execução desse plano. Caso o plano de ação e a execução tenha sido um sucesso, é necessária a padronização para não ocorrer esse erro novamente e, por fim, um relatório básico de conclusão contendo todas as etapas descritas até aqui. Relembraram aí? Viram quanta coisa a gente já estudou? Espero que tenham aprendido algo, mas não foi só isso não. Ainda teve mais. Alguém aí lembra? Não? Se preocupe não, eu ajudo vocês. Afinal de contas, eu estou aqui para isso, né? Custos da qualidade, que são divididos em 4 tipos diferentes. Os custos de prevenção, os custos de avaliação, os custos de falhas internas e os custos de falhas externas. Desses aqui, quais são os custos mais complicados de lidar? Se você respondeu custos de falhas externas, você acertou em cheio, pois esse custo acontece quando o produto já saiu da empresa. Logo, o dinheiro gasto para solucionar problemas será muito alto, sem contar nas perdas intangíveis, ou seja, que não podemos tocar, como a imagem da empresa, por exemplo, que pode ficar prejudicada nesse caso. Agora sim, depois que já demos uma passada de olho na matéria anterior, podemos prosseguir nos nossos estudos e começar a falar sobre as normas técnicas. Vamos lá? Bom, pessoal, as normas técnicas que vamos falar aqui no curso são reguladas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pelo Inmetro. Essas normas dizem respeito a padrões de procedimentos em diferentes áreas que a empresa está envolvida, como qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e segurança e saúde ocupacional. Cada norma que vamos estudar está relacionada com alguma dessas áreas que acabei de citar. A mais conhecida talvez seja a ISO 9001, mas vamos discutir também a ISO 14001, a ISO 16001 e a OSAS 18001. Cada uma tratando de um tema específico que influenciam em todo o processo de gestão da empresa. A ideia aqui é que vocês comecem a ter noção do que são essas normas e consigam ajudar ativamente a empresa quando ela estiver em busca de algum certificado referente a essas normas. Vocês, assistentes de controle de qualidade, estarão no meio dos processos dentro da empresa. Então, quanto mais saber do assunto, melhor. Mesmo que alguns temas não sejam de responsabilidade suas. Funciona assim. Imagina uma farmácia aí. Todos os seus setores, processos e produtos. Temos o setor de atendimento, o de vendas, o financeiro, que é o caixa lá também, o setor de estoque, o setor de recursos humanos e por aí vai. Cada setor tem seu procedimento a ser seguido para que as suas atividades sejam desempenhadas da melhor maneira possível. Qual é o procedimento básico para a compra de um remédio lá nessa farmácia? Vamos lá, ó. O cliente chega, se encaminha para o balcão, apresenta a receita para o vendedor, para verificar se a farmácia tem aquele remédio específico para vender. O vendedor dá uma olhada no sistema e, caso tenha um medicamento, informa o preço para o cliente, que irá escolher se compra ou não. Se esse cliente optar por comprar, o vendedor irá emitir uma ordem de retirada do produto e encaminhará o cliente para o caixa. Lá no caixa, o cliente irá escolher a forma de pagamento, efetuar o pagamento, pegar o produto junto ao cupom fiscal e ir embora, certo? Esse é o passo a passo bem simples de um atendimento em qualquer farmácia. E as normas que vamos falar aqui tratam exatamente disso, processos dentro da empresa. Quando a empresa tem um certificado que segue alguma norma técnica da ISO, ela está informando para todos os interessados que seus procedimentos naquela determinada área são corretos e são monitorados. Ela está dizendo que é séria, que se preocupa com o melhor para o seu cliente, pois a ISO é uma instituição reconhecida mundialmente como referência em processos e procedimentos. Essas normas não podem ser apenas um certificado para inglês ver.
elas precisam ser colocadas em prática, pois ela ajuda a alcançar os objetivos da empresa e viabiliza o sucesso dela no longo prazo. Uma dessas normas é a ISO 9001, que trata da padronização de produtos e serviços com o objetivo de melhorar o processo de gestão da qualidade da empresa. Quanto melhor esse processo, mais chance a empresa tem de alcançar seus objetivos. A ISO 9001 tem uma estrutura normativa que deve ser seguida pelas empresas que desejam obtê-las. Vejam aqui a estrutura básica dela. Primeiro temos o escopo, depois a referência normativa, os termos e definições, e aí chegamos nas partes que realmente nos interessam aqui no curso. O contexto organizacional, a liderança, o planejamento, o apoio, a operação, a avaliação de desempenho e a melhoria. Vamos falar de cada um desses itens de forma isolada, para melhor entendimento de vocês. No entanto, começaremos a partir do quarto item, que é o contexto organizacional. Pois os primeiros três são temas mais técnicos, que não justifica ver aqui no curso, ok? Por que somente a partir do contexto organizacional que nos interessa aqui no curso? Porque é a partir dele que começa a parte da estrutura que deverá ser auditada. Sabem o que é uma auditoria? Não? Vou explicar para vocês agora. A auditoria é um processo de verificar se os procedimentos e processos previamente definidos estão sendo executados de maneira correta. Então, quando estiverem sendo auditados, quer dizer que tem alguém verificando e analisando se a empresa que você trabalha está fazendo tudo como manda as normas técnicas. Então, vamos começar a esmiuçar cada um dos componentes que nos interessa na estrutura da norma ISO 9001, a norma da qualidade. Peço mais uma vez que anotem cada item da estrutura para facilitar o estudo de vocês. Portanto, caderno e caneta na mão. Sejam rápidos nas anotações para não ficarem para trás. Acompanhem comigo aqui. Começando pelo contexto organizacional, que significa analisar o ambiente externo e interno da empresa, que a empresa... Volta só um minutinho. Começando pelo contexto organizacional, que significa analisar o ambiente interno e externo que a empresa se encontra e quais impactos que ela sofre de todas as partes envolvidas nas suas atividades. Aqui, a empresa deve identificar quais são suas fraquezas, suas forças, as ameaças que a rodeiam, as oportunidades de crescimento que ela tem. E isso pode ser feito, como vocês podem ver aí, por uma ferramenta chamada análise SWOT ou FOFA, de fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, onde as forças e fraquezas são relacionadas ao ambiente interno e as oportunidades e ameaças são relacionadas com o ambiente externo. Mas isso é um tema para outra aula, por isso não vamos entrar em detalhes. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa ferramenta, dá uma pesquisada no Google lá, ok? Aqui ainda deve ser feito o gerenciamento dos impactos que as partes interessadas nos processos da empresa, como o governo, cliente, concorrente, fornecedores, exercem sobre ela. Podemos usar como exemplo uma faculdade particular que tem no FIES, o Programa do Governo de Financiamento Estudantil, sua maior fonte de renda. Logo, o governo tem um impacto forte sobre essa empresa, pois se por algum motivo o governo alterar esse programa, que financia a faculdade para os alunos, a empresa será completamente impactada. Então, pessoal, a ISO 9001 diz que a empresa precisa, nesse primeiro momento, informar o seu contexto organizacional, ou seja, o que está acontecendo ao redor dela. Beleza? Vamos para o próximo. Liderança. Já falamos sobre isso aqui antes, estão lembrados? Lá nos princípios da qualidade. Porém, aqui o contexto é um pouco diferente. A estrutura normativa da ISO 9001 diz que todo o processo é de responsabilidade das lideranças da empresa, ou seja,
da alta administração. Então, não adianta o gestor da empresa colocar a culpa no seu subordinado se algo der errado na hora da auditoria. Cabe ao líder identificar esse erro antes, corrigi-lo a tempo. Gente, não adianta. Sempre que uma empresa vai mal, a culpa, de uma forma ou de outra, recai sobre os líderes, pois eles são os responsáveis pela empresa. Na instrução normativa da ISO 9001 não seria diferente. Então é assim, você como assistente de controle de qualidade pode até cometer algum erro durante o processo de implantação da norma ISO 9001 dentro da empresa. Porém, você é apenas o culpado, apenas entre aspas, né? Será certamente advertido pela empresa. Porém, a responsabilidade desse erro é da alta administração. É como acontece entre pais e filhos pequenos. Se por algum motivo a criança bater no coleguinha na escola ou fazer alguma coisa errada com a professora, ela será a culpada por isso. Porém, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade pela criança é dos pais, que devem educá-la para não cometer atos de indisciplina na escola. A liderança ainda define quais serão as estratégias, os caminhos que a empresa deve seguir e deve alinhar essas estratégias com as normas estipuladas pela ISO 9001. Ficamos conversados assim? Já foram 2 tópicos da estrutura normativa da ISO 9001. Vamos estudar mais um então? Planejamento, que basicamente consiste em definir os objetivos da empresa e como esses objetivos serão alcançados. Aqui, será necessário fazer um plano de ação. Nessa etapa, a norma ISO 9001 diz que a empresa deve se planejar para a qualidade, ou seja, definir o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer, quem vai fazer, quanto vai custar e onde será feito. Ela precisa ter respostas para todas essas perguntas em cada etapa de seus diversos processos. Para a ISO 9001, não adianta a empresa ter um objetivo visando a qualidade dos seus processos se ela não apresentar um plano de ação para alcançar esse objetivo. Agora, é preciso ter muito cuidado na hora de definir os objetivos da qualidade que a empresa pretende alcançar. Não pode ser qualquer objetivo, um objetivo claramente inalcançável. Por exemplo, você está aí, se capacitando para ser assistente de controle de qualidade, certo? Aí eu te peço para estabelecer um objetivo profissional. Aí você vem e me fala, professor, quero ser astronauta da NASA. Vou virar para você e vou dizer, nossa, que objetivo ousado, mas se você se dedicar muito, você é capaz de realizá-lo. Só que antes de sair, você me diz, professor, quero ser astronauta da NASA em 2018. Pô, não é desmerecendo ninguém, mas um objetivo que está completamente fora da realidade. Não tem como você, em 2016, resolver que quer ser astronauta em 2018. Provavelmente não vai conseguir. Então as empresas precisam pensar assim também na hora de definir os seus objetivos. Não pode ser objetivos fora da realidade na qual elas se encontram atualmente. A empresa não pode querer ser a maior empresa varejista em 2017 se ela foi fundada em 2016. Para as empresas definir seus objetivos, elas podem utilizar uma ferramenta, uma técnica. Preste atenção aqui, ó. Essa é a técnica SMART. Cada letra dela é uma orientação para a definição de um objetivo de forma correta. A sigla é em inglês, mas é fácil de entender. A letra S é de specific ou especificar. A letra M é referente a mensurar. Já a letra A quer dizer que o objetivo tem que ser atingível, o objetivo tem que ser relevante e tem que ter um tempo estipulado para ele, ok? A letra S de específica ou especificar o objetivo. Por exemplo, não posso criar um objetivo tipo ter um índice alto de aprovação na disciplina de normas técnicas do curso de assistente de controle de qualidade. O que é um índice alto? É muito subjetivo, cabe várias interpretações. Por exemplo, para mim, o índice alto é acima de 90%. Mas para você, o mesmo índice pode começar em 80%.
Então, quando se fala em especificar, é dizer mais ou menos assim, ó, ter um índice mínimo de 90% de aprovação na disciplina de normas técnicas do curso de assistente de controle de qualidade. Agora sim eu especifiquei meu objetivo. Não cabe aqui, pessoal, entrar em detalhes sobre as demais orientações dessa técnica. Quem tiver curiosidade, e espero que tenham, procure mais informações sobre a técnica SMART, certo? Depois de contextualizar a empresa no ambiente que ela está inserida, definir as responsabilidades da liderança e efetuar o planejamento para alcançar os objetivos da qualidade, é hora de falar sobre outra etapa da ISO 9001, o apoio. Aqui no apoio, a empresa deve definir a quantidade de pessoas, o treinamento necessário para a realização dos processos, proporcionar um ambiente adequado para a realização das atividades e comunicar a qualidade para as partes interessadas. Bom, quando a norma diz provisão de pessoas, ela está querendo saber o número de pessoas necessárias para realizar determinada tarefa dentro da empresa. Aí a empresa diz, opa, vou colocar então um número bem pequeno, afinal de contas a atividade é minha. Eu que defino quantas pessoas vão trabalhar nela. Mas lembre-se, a ISO 9001 é uma norma de qualidade. E qualidade é adequação ao uso dos clientes. Logo, pessoal, não adianta a empresa informar que vai precisar de 2 pessoas, sendo que somente essas 2 pessoas não darão conta de fazer um trabalho com a qualidade que a norma exige. Essa provisão de pessoas tem que ser realista e proporcionar a qualidade no processo produtivo. Outra definição relativa à parte de apoio que a norma trata é sobre o treinamento. A norma diz que é preciso que a empresa estruture um cronograma de treinamentos voltados para a qualidade. Todos os seus funcionários têm que estar aptos a agir conforme os conceitos básicos da qualidade e tem também que realizar atividades de acordo com as exigências. Para isso, é necessário que a empresa promova a capacitação de seus colaboradores. Ainda, a norma ISO 9001 diz que as pessoas têm que trabalhar num ambiente adequado. Tá? E quando a norma diz adequado, não está se referindo apenas ao ambiente físico da empresa, está se referindo ao ambiente humano da empresa. A norma exige que a empresa, além de ter equipamentos, estrutura e luminosidade adequada, ela quer que seus funcionários se sintam bem na empresa, não sejam discriminados, não fiquem em um ambiente altamente estressante e por aí vai. Outra coisa importante que serve como apoio a essa norma é a informação. Melhor dizendo, a comunicação para as partes interessadas que a empresa é adepta da gestão da qualidade através da norma ISO 9001. Os funcionários têm que saber disso, óbvio. Seus clientes têm que saber disso. E até seus fornecedores têm que saber disso. Ok, pessoal? O apoio no qual a ISO 9001 se refere é relacionado a necessidade pessoal, capacitação de todos, ambiente físico e humano de trabalho adequado e comunicação da filosofia da empresa para as partes interessadas. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. A próxima etapa da norma está relacionada à operação, ou seja, ao detalhamento de todas as operações que envolvem a gestão da qualidade. Aqui, a norma diz que a empresa precisa ter as operações detalhadas. Tipo assim, preste atenção, o professor para gravar a videoaula precisa agendar o horário junto ao estúdio de gravação, preparar a aula, enviar a aula com 72 horas de antecedência para que o estúdio esteja pronto para a gravação, ir ao estúdio no dia e horário agendado, com vestimenta adequada, colocar o microfone, se posicionar para a gravação e gravar a videoaula. Tudo isso tem que estar documentado para que todos os professores sigam o mesmo padrão e assim agilize o trabalho de todos.
Uma vez detalhadas as atividades, toda vez que o padrão descrito não ocorrer, a norma diz que a empresa precisa abrir uma não conformidade. Ou seja, informar que algo não saiu como planejado, identificar os motivos de isso ter acontecido e tomar as atitudes para evitar que essa não conformidade aconteça novamente. Aqui a norma diz que a empresa precisa ter as operações detalhadas. Tipo assim, o professor, para gravar a videoaula, precisa agendar um horário junto ao estúdio de gravação, preparar a aula, enviar a aula com 72 horas de antecedência para que o estúdio esteja pronto na hora da gravação, ir ao estúdio no dia e horário agendado, com vestimenta adequada, colocar o microfone, se posicionar para a gravação e gravar a videoaula. Tudo isso tem que estar documentado para que todos os professores sigam o mesmo padrão e assim agilize o trabalho de todos. Uma vez detalhadas as atividades, toda vez que o padrão descrito não ocorrer, a norma diz que a empresa precisa abrir uma não conformidade. Ou seja, informar que algo não saiu como planejado, identificar os motivos disso ter acontecido e tomar as atitudes para evitar que essa não conformidade aconteça novamente. Outra coisa importante aqui no item operação é que a norma diz que cabe à empresa fazer um controle dos serviços prestados por seus fornecedores. Pois fornecedores ruins e que não transmitem a confiança necessária podem atrapalhar todo o processo de gestão da qualidade. Então, a empresa precisa trabalhar com fornecedores também de qualidade, de preferência aqueles que tenham a certificação ISO 9001. Porque a empresa já vai saber que está trabalhando com outra empresa, no caso o fornecedor, que tem os mesmos princípios da qualidade que ela. Logo, as chances de ocorrer algum problema de qualidade entre elas reduzem bastante. Todas as operações internas e o controle de fornecedores devem ser documentados para melhor análise da tomada de decisão. Lembram? Abordagem factual para tomar de decisão. Um dos princípios da qualidade que já estudamos nas aulas anteriores. A próxima etapa é a avaliação de desempenho. É o penúltimo termo da norma ISO 9001. Aqui é hora de analisar como as coisas estão sendo feitas. Bom, a norma diz que a empresa precisa constantemente avaliar o desempenho tanto das atividades internas quanto dos fornecedores da empresa. E diz ainda que essa avaliação deve ser feita pelo pessoal da alta administração. O que a empresa precisa fazer aqui? Criar mecanismos de avaliação de desempenho. Não é simplesmente dizer que o fornecedor é bom ou ruim, nem que o procedimento foi feito de maneira correta. Essa avaliação tem que ter critérios previamente definidos. Por exemplo, para avaliar um fornecedor, a empresa tem que, dentre outras coisas, avaliar se aquele fornecedor cumpre o que promete em relação a preço, prazos de entrega, condições de pagamento, qualidade do produto, etc. O mecanismo de avaliação de desempenho tem que estar pronto, só aguardando para ser utilizado no momento oportuno. Para finalizar a estrutura da norma ISO 9001, a norma ISO 9001 solicita que a empresa tenha um processo de melhoria muito bem estruturado. Lembram da melhoria lá dos princípios básicos da qualidade? Pois é, a ISO 9001 exige que a empresa se preocupe com a melhoria. Esse processo de melhoria deve ter um ponto de partida a partir das não conformidades encontradas durante os processos e da avaliação de desempenho dos processos e dos fornecedores, pois essas etapas são fontes de informações valiosas para implantar uma melhoria na empresa. Pensa aqui comigo, se alguém na empresa ou algum setor efetua um procedimento errado, gera uma não conformidade, certo? Essa não conformidade precisa ser avaliada para identificar os motivos de sua ocorrência. Uma vez identificada, a empresa tem que criar mecanismos para corrigir esse processo e fazer com que ele se torne mais eficiente do que antes. Isso é trabalhar com melhoria contínua.
E a ISO 9001 espera isso das empresas que pretendem ser certificadas por ela. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos hoje o que é a norma ISO 9001, que é a norma da qualidade. E vimos também qual é a estrutura dessa norma. Vamos relembrar rapidinho? Primeiro, o escopo da norma. Segundo, a referência normativa. Terceiro, os termos e definições. Essas três etapas não estão relacionadas diretamente com o curso de vocês, ok? Por isso não entramos em detalhes sobre elas. O quarto item da norma é o contexto organizacional. O quinto, liderança. O sexto, planejamento. O sétimo, apoio. O oitavo é a operação. O nono é a avaliação de desempenho. E por fim, e não menos importante, temos a melhoria. Toda essa estrutura normativa será cobrada durante o processo de auditoria de certificação da norma ISO 9001. Auditoria e certificação. Sabe o que é isso? Pois bem, na próxima aula falaremos sobre ela. Falaremos também sobre todas as outras normas importantes, como a ISO 14001, que é uma norma para gerenciamento de riscos ambientais, a ISO 16001, que trata da responsabilidade empresarial, a OSAS 18001, que normatiza a saúde e segurança ocupacional dos funcionários da empresa. Portanto, pessoal, fiquem atentos e não percam a próxima aula. Um forte abraço e até lá!